Então, iniciou a gravação. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aí, durante a aula, vocês podem ficar à vontade, interromper a fala, qualquer momento, sem problema nenhum, tá? E essas dúvidas, esses questionamentos, eles são muito válidos para a gente fixar conhecimento mesmo, né? Quando a gente tira uma dúvida, a gente tem uma garantia de fixar mais tempo. Não só a dúvida, mas como uma pergunta, né? Ajuda a gente a ter esse conhecimento mais tempo na cabeça, porque a gente vive um momento, né, de muita informação, né? Então a gente acaba não conseguindo guardar essa informação direitinho na cabecinha da gente. Então, fiquem à vontade aí de tirar qualquer dúvida, tá? Porque a gente, como já está, assim, a gente vai rápido, né? Às vezes a gente fala algum termo e a gente até passa batida assim que às vezes tem muitos alunos que nunca tiveram contato com aquele termo, né, com aquela palavra, com aquela frase, e às vezes um termozinho, uma palavra, uma frase, ela pode gerar dúvida, né? E aí a gente, com outras coisas do dia a dia, a gente vai acumulando e não dá para voltar, né? Então a gente tem que ser bem proativo, né? Gerou aqui qualquer pergunta, seja a mais sem, digamos assim, entre aspas, sem sentido, mas para vocês tem, né? Tirem. Não se preocupe com o outro, né? Que o outro vai, o fulano, isso não importa, porque a competição é quase individual, né? É só para lembrar vocês, né? Vocês sabem que abriu o concurso aí do ICMBio e do IBAMA, né? Salário aí, gente, espetacular. Não perca essa chance. Faça esse concurso aí, porque eu me lembro que faz um tempinho que teve esses concursos. E agora os concursos vai ser mais restrito ainda. Então façam esse concurso, porque vai valer experiência, vai ter logo, já tem um planejamento de ter aí da SEMA, do Estado, e outros que envolvem essa questão ambiental mais forte. Então aproveitem, né? Essa oportunidade e façam. Vocês já vão vendo a deficiência de vocês. Dê uma olhada lá no edital, vê lá os temas, assuntos. E aqui com a gente, aproveitem e tirem alguma dúvida, alguma coisa, se a gente puder ajudar, a gente já vai esclarecendo, ok? A gente sabe, né, que ninguém vai se enganar, ninguém quer diploma para botar na parede, para, né, dizer. O pessoal sabe que é o mundo do trabalho que está em jogo, né? Ainda mais a turma de vocês que é subsequente, né? Já terminou o ensino médio, uma parte já trabalha, então vocês querem realmente tá pelo menos aí em nível de competição, né? Então, a, a decisão de vocês, a forma que vocês vão levar isso, depende muito de cada um, tá? A gente sempre se coloca à disposição aí e fique à vontade de cobrar mesmo da gente, tá? Porque a gente tem a obrigação de estudar e só ensinar, porque eu pelo menos tenho educação exclusiva, né? Então eu tenho essa função aí. Inclusive, gente, eu estou indo lá para o IF toda quinta e sexta, tá? E vocês podem ir lá presencialmente tirar dúvida, repetir a experiência, se for o caso, né? Se eu conseguir lá material. Ah, o pessoal não mexeu com o turbidinho. Tem lá na sala, não custa nada para mim dizer, olha, tá aqui, ó. Pega lá o protocolo e vai fazer. Claro que talvez eu não dei aquela atenção, né? Tem que, não dá, porque às vezes tem outras atividades, né? Mas aí eu deixo o equipamento. Uma ou outra dúvida eu vou ajudando, tá? Porque essa informação é na aula, né? Mas aí a gente pode, claro, e deve atender vocês, né? Lá no IF, né? Não é meio que obrigado a gente estar lá, mas eu me sinto nessa obrigação de estar lá para ajudar vocês. Aí lembrando, tá, gente? Se vocês marcarem, eu quero ir sexta-feira lá, me avisem, porque às vezes a gente tem outros contratempos, né? Aí a gente não está esperando. É melhor vocês avisarem. Eu vou sexta, eu vou segunda. Quer dizer, eu vou ver os dias. Eu estou falando quinta e sexta, né? Aí vocês já se organizam e vão lá. O instituto, gente, está à disposição de vocês, tá? Apesar da aula ser online, tá lá a biblioteca, os laboratórios. No caso lá, eu fico lá nos laboratórios de meio ambiente. Aí vocês podem estar lá procurando. A gente está até ajeitando um pouquinho lá para vocês reforçar o conhecimento, tá? A gente não pode deixar passar aquela informação, né?
Porque às vezes é difícil, né? Até para você rever uma disciplina, rever um conhecimento, a gente já está nesse, digamos assim, nessa pegada, né? Então vamos aproveitar. E eu garanto para vocês, tá, gente, que a dúvida de vocês, o interesse de vocês, ele me ajuda muito. Porque aí eu vou ver que eu não consegui, digamos, explicar melhor, eu preciso ler mais aquele tema, né? Então, tudo isso é bem-vindo, tá? Porque a gente já é adulto, né? A gente é pai de família, que todo mundo, então ninguém mais é criança. O ensino médio dá até digo que a gente dá uma. Né? Mas aqui a gente está como colegas futuros aí, né? Profissionais, com as mesmas ideias, os mesmos objetivos, né? O mesmo interesse aí comum, né? Que isso é questão ambiental. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta aí antes da gente efetivamente. A aula, eu acredito que não vai ser longa, tá? Porque eu dividi ela em duas partes. Alguma coisa aí, alguma pergunta antes de a gente iniciar? Esse professor é muito enjoado, né? Exigente, né? Mas a gente está falando as coisas, né? Assim, real mesmo, tá, gente? Eu fico muito à vontade em falar as coisas realmente como são, né? Então, vamos iniciar? Olha só, então hoje a gente vai dar sequência, a gente já está lá no slide 6, né? Essa aula de hoje, assim, de forma geral, ela não vai cair nesse formulário que eu vou dar para vocês, tá? Vou dar um tempo esse formulário, vocês vão pesquisar, reler os materiais passados para dar uma lembrada de novo. E aí esse material aqui, ele já vai fazer parte da nossa outra avaliação, tá? E com esse material aqui, a gente está iniciando os outros parâmetros, né? Porque a gente está falando de parâmetros químicos. Alguns autores, né, por exemplo, autores, digamos assim, com referência mais antiga, eles também incluem alguns parâmetros que eu vou falar hoje como físico. Tá? Então, eu estou pegando aí o material da FUNASA, que é o material, digamos, que fez essa divisão aí dos parâmetros. Tá? Então, hoje a gente vai falar alguns químicos, e aí a gente vai falar do restante numa outra aula, tá? Porque o parâmetro químico ele é bem amplo, assim, é muita coisa. Vocês sabem, a química está em tudo, é muita informação, muito conhecimento. Se vocês olharem lá a portaria lá do CONAMA, né, desculpa, a portaria do Ministério da Saúde e a resolução do CONAMA, vocês vão ver lá que tem a maior parte dos parâmetros são químicos. Tá? É por isso que às vezes há uma certa confusão entre os parâmetros, né? Então a gente vai ver alguns hoje, porque esse que a gente vai ver hoje, gente, vai ser os parâmetros que a maioria deles, se não todos, a gente vai ver na aula prática, que já será na próxima aula, tá? Eu vou colocar no grupo, anotem lá na agenda de vocês. A próxima aula, que será a 17, né? Vai ser aula presencial. Eu estou ainda vendo ainda se a gente faz tudo à noite mesmo, porque não vai ser longo, tá? Vai ser bem rápido, tá? Aí a gente vai ver com vocês se há se essa possibilidade de ser à noite, se tem muita gente com dificuldade de vir de noite. Por causa que o laboratório, gente, ele está disponível aquele horário para mim à noite. À tarde já tem outros professores. A técnica lá no laboratório já me chamou lá, tá? Então ela prefere eu ficar naquele horário, para não ter conflito com outros professores, tá? Mas aí, se tiver uma demanda de um problema, eu já justifico com ela. Então, preste atenção, e porque esses parâmetros, a maior parte a gente vai ver lá na prática. Tem durante a apresentação aqui, tem links de vídeo daquele aparelho, né, de como faz a calibragem e como faz a análise do parâmetro. Seria bem interessante, se vocês tivessem um tempinho, de vocês ver esses tutoriais. Eu vou ver se logo no início da semana, segunda ou terça-feira, eu já coloco os protocolos, para vocês darem uma olhadinha, ver como é que faz. Porque vocês vejam que na hora, né, às vezes a gente não consegue dar atenção para todas as equipes.
né? Então, se vocês já tiverem lá já um conhecimento prévio, vai ajudar bastante na hora da prática, tá bom? Lembrando, é fundamental, tá, gente? Vocês estarem na prática, vocês estarem mexendo com o aparelho, tá? Porque aí vocês podem, de forma autônoma, aí ser consultor e fazer todos esses parâmetros aí também. Tendo os aparelhos, com certificado lá do Inmetro direitinho, vocês têm essa habilidade, tá? Então vamos lá aqui. Depois eu vou comentar outras situações. Então, o parâmetro químico, como a gente falou ali, é o principal entre ele. Então, ele permite várias coisas, né? Eu peguei aqui um resumo rápido, assim, do geralzão. Mas, de forma geral, né? Esses parâmetros, eles permitem classificar a água, né? E aí isso vai variar essa classificação de acordo com os elementos ou compostos químicos, né, que tem na água, né? Como a gente viu lá, a condutividade, né? Então, aqui já é a quantidade de elementos geral, que a gente fala de íons, né? Quem é esses íons? O sal, quem é o sal? É o cloreto de sódio. Mas quem é o cloreto de sódio? O Na, que é o sódio, o cloreto é o cloro. Então, esses dois elementos estão na água. É uma situação, né? De acordo com a quantidade desse material, eu posso classificar essa água como, de repente, água salina, água doce, água salobra, como a gente viu lá no início, né? Ou dizer que essa água ela é dura, a água é mole e outros, tá? Então, ela permite isso, tá? De forma geralzão, como a gente pode dizer. E aí, obviamente, né? Isso também vai ver, esse parâmetro ele vai também dar essa informação para a gente se aquela água está, digamos, contaminada, está com algum elemento acima dos seus limites, né? E com isso a água vai estar imprópria para beber, para dar para os animais, para irrigar, né? E de forma geral ela pode estar com uso aí meio que inadequado. Por exemplo, se eu tiver um excesso de chumbo, de mercúrio, por exemplo, de cádmio, que são metal pesado, essa água está imprópria, né? Se a gente beber essa água aí, ela vai gerar uma série de doenças, uma série de problemas na gente, nas pessoas, né? Então essa água não pode ser consumida, né? Não é só para os seres humanos, né? De forma geral. Imagine se eu vou irrigar uma, uma horta com uma água com excesso de cádmio ou alguns produtos químicos, né? Aqui na hidro, né? Como teve esses problemas aí. Então isso vai trazer consequências para a gente. São produtos cancerígenos, né? São produtos que bioacumulam no nosso organismo. Então, é importante analisar isso, não só para o químico, mas para todos. E aí, verificar os picos de concentração, né? Por exemplo, a gente vê na norma que o valor máximo permitido, valor V, né? M máximo permitido, é o VMP que está lá na portaria. Então, a gente tem que verificar realmente se aquilo está naquela concentração máxima, porque acima disso, vai ser tóxico. Por exemplo, se eu tiver excesso de alumínio na água, ele vai favorecer aí o pH e aí vai matar as plantas, vai trazer uma série de problemas para a gente. Então, é uma coisa em cadeia. Tá? E, de forma geral, auxiliar, né, esse equilíbrio da vida com a química, digamos, que a gente fala de bioquímica, né, as biomoléculas, toda essa situação no nosso próprio organismo até. Né? Digamos que o pH da água está alto, eu tomo essa água ácida, eu posso alterar o meu próprio organismo e aí desequilibrar, né? Ou seja, pode alterar uma célula, alguma coisa no meu organismo. Eu falo do nosso organismo humano, mas pode ser da planta, de outros materiais vivos, né? Então, de forma geral, pode trazer esse prejuízo. Ou seja, de forma geral, aí os parâmetros químicos são fundamentais, tá? Para a gente entender, né? Às vezes é uma complexidade, né? Porque são muitos fatores, mas vamos tentar pelo menos entender aquelas que estão na norma, né? O que eu estou justamente tentando pegar os que estão na norma e ver os aparelhos que a gente tem. A gente faz a medição e faz a comparação. Eu vou ver lá se está na norma, né? Ah, não tem, mas por que não tem na norma é importante, né? A gente tem que também entender isso, tá? Ah, não está na norma, não serve.
Não é isso. Igual condutividade, né? Tem aí assim, um valor muito grande para tomar uma decisão, para o empreendimento lá reduzir custo, né? Não gastar muito dinheiro, né? Então, tem as suas questões. Não é só lá pegar e medir lá e pronto. É porque o empreendedor, ou o ser humano, nós, ele está também visando ganhar dinheiro, economizar. Então, ele quer um diagnóstico certinho, ok? Aqui peguei uma série de imagens, né, que representa, por exemplo, esse estudo químico aí, né? Não é só o químico, né, mas de forma geral aí são situações que lembram a gente, né? E também é importante a gente reconhecer, né, algumas coisas, né? Pelo menos a gente ter uma ideia, uma visão de como eu vou comprar o material, como eu vou identificar um equipamento, e obviamente, né, a prática, né, como eu vou manusear, né? Que não é difícil, agora os equipamentos estão muito simples, muito prático, digamos assim, muito fácil de entender, de manusear, né? Então essa questão do manuseio você deve considerar assim uma soma, mas porque o mais importante é entender o parâmetro, né? Como vocês pesquisaram lá e não encontraram, aí já sabe onde vai buscar. E aí você já vou dar o diagnóstico certinho para o cara não gastar muito dinheiro, para o cara economizar, para o cara ter eficiência, para ter água de qualidade. Essa água pode ser para beber, essa água pode ser para criar os peixes, essa água pode ser para usar em diversas situações aí, né, irrigação e outras coisas. Então, a ideia é que a gente tenha essa habilidade de entendimento completo, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o sulfato de alumínio, vocês vão precisar lá na frente, né? Quando vocês forem fazer o tratamento de água de efluente, né? A gente está falando só da água geral, né? Controle da poluição da água, mas vai ter lá na frente o tratamento de água industrial, tá? Que aí a gente vai ter que precisar fazer as concentrações do sulfato de alumínio, por exemplo, para a gente poder jogar lá e deixar a água clarinha, bonitinha. Ou eu vou pegar e colocar cloro na água. A gente precisa de cloro, a norma está lá na lei dizendo a quantidade que tem que ter lá na água, né? Uma quantidade de cloro. Mas a gente sabe que o cloro é perigosíssimo, ele é cancerígeno se ele tiver em uma concentração alta, se ele tiver lá no formato combinado, né? Então ele é um problema muito grande. Então, mas a norma diz que tem que ter lá uma quantidade. Então a gente tem que fazer a verificação para ver se está certinho, para dar um diagnóstico, né? Aqui é uns vírus, você já conhece, né? Aqui eu tenho um kit, ó. Como eu falei, a gente não está só pensando em água para beber, né? A gente está pensando em outros fatores, né? Que vocês tenham controle da água como um todo. Aí tem um kitzinho aqui para a gente verificar alguns parâmetros da água, principalmente, por exemplo, em piscina, né? Porque se eu pegar a água da torneira lá do IF, que eu ainda vou verificar se a IF tem o cloro, aí eu vou lá falar com o Sarge, toda vez eu estou com essa coisa na cabeça e acabo esquecendo, para ver se ele está usando pastilha de cloro, porque é obrigatório. Então a gente vai lá fazer lá, pegar a água da torneira e vamos medir com isso aqui, com esse kitzinho, para ver se tem lá cloro na água, dentro do limite. Como às vezes não uso cloro, né, não tem como observar. Por isso que é mais fácil observar esse cloro quando a gente tem água da piscina, porque o pessoal usa o cloro na piscina, né? E se tiver excesso de cloro, né, aí pode dar problema de irritação na vista, ou na pele, alguma coisa. Então, esse kit serve basicamente para esse controle da piscina. Tá? Então, eu tenho um kit desse já e eu adquiri mais 4. E aí, então, a gente vai fazer nessa próxima aula já esse cloro. Eu vou falar depois dele melhorzinho, tá? E aí, se vocês já vão pensando, quem tiver conhecido que tenha piscina, eu queria uma amostra de água da piscina, se vocês puderem trazer. Aí você já traz, a gente já faz esse comparativo da água da torneira, da UDF. Se vocês quiserem trazer água da residência, né, principalmente quem é abastecido pela Cozampa, vocês trazem. Ou do poço de vocês, né? Mas provavelmente vocês não usam cloro, né? A gente vai falar dele depois. E aqui tem um aparelho portátil de pH. Eu tenho 2 desses também. Então a gente vai fazer a medição do pH e vocês percebem também que além do pH ele tem temperatura. Tá? Aquele quadro, eu tirei, né, o quadro da temperatura porque eu estava me referindo aqueles termômetros de bulbo, né?
que a gente tinha, mas a gente verificou a temperatura lá naquele condutivímetro, né? Então, aqui a gente já migra essa informação aqui, ó, na hora que a gente for fazer lá a prática, para a temperatura, tá? Para aquele quadro lá, ó. Ok? Então, nós temos apenas dois desse aqui, tá, gente? Felizmente. E por isso que eu quero que vocês tentem ver os tutoriais, porque aí quando a gente fazer rodízio, aí você já tem o entendimento. Mas isso aqui é muito simples, muito prático. Mas aquilo que eu queria ver com você, eu queria fazer sempre a calibragem. Porque medir aí é só colocar lá e já dá o resultado. Mas aí é interessante saber calibrar, tá? Aí nós temos aqui mais 3 condutivímetros de bancada, só que eu estou com um problema no eletrodo. Né? Eu vou até adquirir um eletrodo aí, porque é R$ 250 cada um desse aqui. Eu tenho ainda correio aí, dá R$ 300 mais ou menos. Porque eu acho que os eletrodos que eu tenho, eu não consegui testar. Eu trouxe aqui para casa para fazer o teste, mas ainda não consegui ter tempo para ver se presta. Nós temos 3 desse. Ó. Caso nós tivermos, vamos fazer também análise no pHmetro de bancada, que ele é irmão, gêmeos lá daquele condutivímetro. Só que o condutivímetro não vê pH, né? Aqui, esse já pHmetro, ele já vê pH, sólidos totais e temperatura. Aquele lá não, vê condutivímetro, sólidos totais e temperatura. A diferença só é o pH mesmo, tá? Então, é só para vocês verem os equipamentos aí que a gente... Ah, tem um outro aqui. Temos aqui o espectrofotômetro. Ele já vê, por exemplo, potássio, vê aqueles produtos mais específicos, tá? Mas, infelizmente, a gente tá com problema nesses materiais aqui, ó. E seria lá para frente, a gente vai ver os outros parâmetros, né? Nitrogênio, potássio, fósforo, ferro da água, mas a gente não tem um equipamento para fazer a análise, tá? Ter o equipamento tem, mas ele está quebrado. Tem que dar um jeito de ajeitar. Tem 3 lá no IF desse aqui. Felizmente, o pessoal não usaram e aí quebrou. Tá, então, gente, aqui uma listinha só para a gente ter uma ideia da diversidade e quantidade, né, de parâmetros químicos, né? Por exemplo, matéria orgânica, a gente vai falar hoje um pouquinho, que basicamente a gente já vem falando, né? Só reforçar. O pH, né? Que é o pH tá relacionado a hidrogênio, tá? Alcalinidade, a gente já viu, né? Na titulação, a gente não concluiu, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ter essa prática, né? Porque, na verdade, tem vários parâmetros que a gente faz através da titulação. Só que eu preciso fazer os reagentes, os indicadores. E não adianta a gente fazer o indicador reagente lá na hora da aula que a gente não consegue vencer o tempo, né? O cloro a gente vai falar um pouquinho. DBO e DQO talvez eu fale na outra aula. Hoje a gente não vai falar, tá? E já seria parâmetro mais específico, principalmente para tratamento de água. Talvez a gente não fale no módulo, mas ele é um parâmetro químico. Aí tem a dureza, nitrogênio, fósforo, carboidratos, óleos, sulfactantes e outros aí, ó. A gente vai ver alguns de forma, digamos, teórica e pH, a colinidade, eu não sei agora, mas cloro, a gente já vai ver na próxima aula aí, prática, tá? Então, esses materiais orgânicos, essa matéria orgânica, né? Ela é aquela conhecida nossa, que a gente já viu por aí, que seria todos os materiais, seja eles dissolvidos ou não, sendo, digamos, minerais, na verdade, sendo orgânico, né? Eles são considerados matéria orgânica. Principalmente materiais que estão relacionados a carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E outros também que agregam aí algum composto. Por exemplo, quando eu falo hidróxido de potássio, aí eu tenho lá oxigênio e o K de potássio. Tá? Que aí seria esse material, digamos assim, combinado aí com outro material que a gente pode pensar que ele é mineral, mas ele acaba sendo orgânico, porque ele tem essa composição aqui nele, oxigênio, principalmente carbono. Entenderam? E aí a gente vai falar lá dos minerais, né?
Que aí já eles já são já inorgânico, né? O carbono ou o material orgânico, ele tem uma situação que a gente pode diferenciar do inorgânico, é que a matéria orgânica ela vai se degradar mais facilmente, podemos dizer assim, mais rapidamente, tá? E o material inorgânico não, ele vai se degradar, por exemplo, com mais dificuldade, ou se ele tiver uma temperatura muito alta, mais de, por exemplo, de 200 graus Celsius, aí já é considerado um mineral. Porque os orgânicos, geralmente, a temperatura de como é que eu falo? A temperatura de ebulição, não é ebulição, a temperatura que vai decompor, que vai degradar ele, tem um nome que eu estou lembrando. É até no máximo 104, 110 graus. Por exemplo, para mim saber os materiais orgânicos do material, eu vou colocar numa estufa até no máximo 104 graus Celsius. Aí ali com 12 horas, eu não sei dizer a quantidade de horas, vamos chutar 12. Aí eu vou fazer, eu vou pesar de novo. Aquilo que foi evaporado, acho que é essa palavra aí, aquilo que foi evaporado é considerado aí o material orgânico. Aquilo que ficou lá no material, lá, digamos, no cadinho, lá uma xícarazinha, aí eu já vou anotar como um material, digamos, sólidos fixo. Aí eu não estou dizendo qual é o mineral, né? Eu estou dizendo que ele é sólido fixo porque ele não se evaporou. Tá? Então é só para vocês fazerem esse entendimento. Como é que eu considero material orgânico e material inorgânico, né? Porque eu posso confundir, né? Eu falei hidróxido de potássio, né? Eu posso ver lá o Pzinho, mas o P é químico, né? Está lá combinado lá com oxigênio, por exemplo, tá? Aí aquela listinha famosa dos macro e micronutrientes. A gente vai falar lá na frente de concentração, né? E aí a gente sabe que a questão da concentração está relacionada a esses nomes, macro. Macro é porque tem muito lá. Ou seja, se eu tenho um material, eu vou ter lá uma quantidade grande de, por exemplo, poderei, né? Ter nitrogênio em quantidade alta, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Eles são considerados macro. Por exemplo, eu quero colocar lá cálcio na minha água para aumentar a dureza da minha água. Então, é uma quantidade razoável, tá? Digamos, em miligrama ou grama. E quando eu falo em micro, é porque é muito pequena aquela concentração. Digamos, é micro, é nano. Tá? Então, seria os micros nutrientes. Até coloca aqui, ó, em ppm, ó, partes por milhão. Ó. Aquela quantidade, porque é muito pequenina, ou seja, mesmo que seria 1 micrograma por quilograma. Quilograma é 1.000 gramas, né? Então é uma quantidade muito pequena, por isso que a gente fala micro, né? Então a água pode ter o ferro, mas ela é uma quantidade micro, ali é um micronutriente, tá? E assim vai os outros termos. Não está todos aqui, tá? É só um resumito aí, mas é o suficiente já entender quem são macro e micro, tá? Aqui é a nossa famosa tabela periódica, né, que aí dá todas as informações, dá, por exemplo, o número atômico, massa molar, tá? Que aí, eu lembro que a gente está falando lá eu vou levar lá o meu nome, o cloreto de potássio, ele tem que estar 3 molar, ó. Então, é através da tabela que a gente acha a molaridade, tá? É só para vocês terem um conhecimento, né? Lá em química, vocês vão ver mais isso, tá? Tem frequência, gente. Vou colocar aqui para vocês. Bem lembrado. Então, tipo assim, estou provocando vocês aí buscar esse conhecimento lá na química, tá? Na química ambiental, porque já é digamos assim, uma informação mais fácil de vocês estarem pegando lá. Olha, tá aí a frequência, tá, gente? Assine aí, não esqueçam, tá? E aqui, essa tabela aqui, gente, ela é dinâmica, tá? Aqui é o endereço, ó. É o PTable. Aí vocês colocam só o mouse em cima do material, digamos, do cloro. Ali vai dar lá massa molar, vai dar lá todas as informações. Inclusive, ele
tem aqui um item, né? Que ele diz que quem é metal pesa, é metal alcalino, quem não metal, sólido, líquido, gás, né? Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Que aí a gente vê essas formulações nos materiais, né? Por exemplo, estou falando de vez em quando aí bicarbonato, carbonato, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, a gente vai ficar falando, né? Mas todos têm as suas formulações, tá? Então é importante já ir treinando, pegando essa formulação já para a gente se acostumando. Eu vou. Alguém tem acesso àquela loja de piscina que fica lá no Trevo? Alguém passa por lá, já mora lá próximo? Essa loja? Aquela loja de piscina que fica bem em frente lá, aquele posto lá de combustível lá, acho que é no Trevo, né? Eu não sei se é Trevo que chama o nome. É um local lá que tem uma ida lá para o terminal, né? E outra que vai para Igrapé-Miri, vai para Moju. Tem uma loja de piscina lá. Tava querendo comprar uns moldes de cloro. Só para vocês verem as embalagens, para vocês verem o que tem lá. Que é até bom vocês puderem passar lá, ver se eles fazem tratamento de piscina. Porque é uma demanda aí, tá, gente? De repente vocês estarem tratando aí essas piscinas, porque se eu não estou enganado, parece que agora tem que ter autorização da SEMA. Tem que ter um técnico lá, um profissional. Eu estou querendo marcar um dia para ir lá e às vezes a minha agenda não está deixando. Eu quero ver quais produtos que eles têm lá para tratamento de piscina. Quais tipo de. Porque lá não é só tratamento de piscina, tratamento de estação, de tratamento de água. Por exemplo, aqui vai ter muita fábrica de açaí, já tem, né? Então, provavelmente lá eles precisam tratar o efluente, ver o que eles estão fazendo. Aí vocês podem estar orientando. Não, pode usar hidróxido de alumínio, pode dar isso aqui. Onde compra? Ah, na internet ou ali no local. É toda uma forma que a gente vai se interagindo, sabendo, né? As brechas e as oportunidades do mercado, né? A gente está atuando. Como eu falei, né? Eu sempre estou à disposição. Se quiserem me procurar, alguém que tiver algum projeto, alguma ideia, a gente vai ajustando aí. Aí, para isso, a gente tem que ter um pouquinho desse entendimento aqui. Não precisa ser tanto, mas um basicão já ajuda a gente, tá? Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do parâmetro do pH, né? Que, na verdade, tem a ver com hidrogênio, lá na tabela periódica, o primeiro, aqui, ó, primeiro elemento, potencial hidrogênico, esse cara aqui, ou hidroxílico, que seria o OH. Então, esse parâmetro, gente, ele é chave para trazer diversas informações. Por exemplo, você não vai encontrar também lá na norma esse termo alcalinidade. Não está lá. Mas dá uma olhadinha também, talvez eu tenha passado batido. Mas ele tem a ver com o pH, que também não está nessa norma agora, ele não colocou lá o limite. Ah, por exemplo, eu tenho uma faixa aí de 6 a 7, a 8, não sei quanto. Não está lá essa faixa. Como tinha na outra norma, né? Que a outra norma estava dizendo lá, é de 6 a 9,5. Essa agora não está. Mas é muito fácil a gente descobrir. Lá nos anexos, está lá escrito lá o pH de 6 a. Sabe que agora eu fiquei na dúvida? 6 a 9. Deixa eu só confirmar aqui. Tanta informação que a gente se perde. 6 a 9. Então, ou seja, nos anexos está dizendo lá, por exemplo, temperatura da água, para a gente encontrar o cloro. Aí ele lá, 5 graus Celsius, ali dá a escala: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e 9. Se vocês olharem, todos os anexos está essa variação de pH. Então, qual é o limite? Se cair numa prova aí, isso daí é prova de concurso. Não está explícito lá no artigo, né? Mas está lá nos anexos dizendo que é de 6 a 9. Então, a gente sabe que o limite, então, tolerável do pH, ele é de 6 a 9. É claro que esse limite ele vai variar muito em relação à temperatura. Então, não posso dizer que 7 é neutro, porque, digamos, se ele estiver lá numa temperatura de 5 graus Celsius, pode ser que o neutro seja 6. Tá? Então, não tem essa amarração, tá?
Existe essa escala aqui desse autor aqui, do Sorensen, né, que ele amarrou, digamos, esse limite mínimo de 0 até 14, sendo que o 7, de forma, digamos, científica, podemos dizer assim, ele é neutro. E se ele estiver abaixo aí de 7, ó, digamos, abaixo que eu estou falando, 6, 5, 4, 3, ele vai ficando ácido. Quanto mais ele vai se aproximando, digamos, de 0, ele está ácido, tá? Então, na hora da leitura, a gente tem que prestar bem atenção, porque eles falam, quando o pH está alto, o pH está baixo, mas se eu dizer que o pH, para mim, é alto, é 1. 1 ele está alto em relação a 4. Aí pode confundir, tá? Então, fique bem atento. Quando ele falar pH alto, é porque esse número é baixo, né? E quando o pH, digamos, estiver baixo, ele está se aproximando de 7. Tá ok? Então, fique bem atento. Ou seja, o número, o valor do potencial hidrogênico, né, que eu estou me referindo aqui, tiver acima de 7, eu estou considerando ele básico. Aqui em cima tem lá algumas coisas, né? Por exemplo, a bateria ou aquela água de bateria, né? Altamente ácida. Aí vai uma listinha aqui. Ácido do estômago, o nosso estômago ele tem uma acidez muito alta. Mas não é um, não. Tá mais do que um aqui. Aqui já tá muito forte aqui. O limão, né? A soda, de forma geral. Tomate, ó, tá ácido. Digamos, café ainda é ácido, né? Aí o leite já tá básico, ainda tá um pouco ácido, mas já tá quase básico já, né? Isso daí é interessante, gente, fazer análise, por exemplo, do pH da água. Se o pH, digamos, de 7, de 8, é porque esse leite está alterado. Tem outras coisas aí, né? Então, a gente pode fazer diversas avaliações só com a verificação do pH, tá? Aí o sangue, ovo e outros, aí ele vai dando uma escalinha aqui pra gente. Tá? Por exemplo, o detergente, ele é muito básico. Né? Alvejante. Então, as outras coisas. Só para a gente ter essa noção. O ideal é a gente, se nós tivéssemos como fazer isso, vocês podem até verificar essa questão, a gente trazer alguns materiais, né? Trazer limão, trazer algum produto, aí vocês verifiquem lá. Tá? É isso que a gente tem que estar bem apto ao equipamento, que aí na hora a gente pode fazer várias coisas. Tirar essas dúvidas, né? Que aí ajuda a fixar aquele conhecimento, né? Quando cai numa prova, a gente já se lembra aí, já ajuda a entender. Então, de forma geral, vocês já perceberam, né? Que o pH, esse parâmetro, ele está relacionado também com outras coisas, outras informações, mas, de forma geral, ele vai indicar se aquele produto está ácido ou básico. E essa acidez e basicidade, ela tem uma relação, assim, podemos até dizer, direta com a alcalinidade. Na verdade, desculpe, não é a acidez, a basicidade que está relacionada. É o valor do pH. Ela está diretamente relacionada com a alcalinidade. Isso é tão verdade, gente, que eu vou mostrar uma imagem aqui só para vocês verem uma coisa. Que aí vocês vão fazer. Opa, passei aqui, fazer a relação. Olha aqui esse kitzinho aqui, ó. Esse kit, a gente vê pH, vê o cloro, né, que a gente quer saber, e também a alcalinidade. Mas por que eu quero ver cloro, pH e alcalinidade? O que tem a ver? Alguém tem alguma ideia? O que tem a ver, gente, é que a alcalinidade, na verdade, ela também é os íons que estão lá na água. A gente vai ver depois, tá? É só vou adiantar aqui. Que íons pode ter na água? A gente já viu, né? Sódio, cloro. Mas quais são os outros? Né? Pode ter lá cálcio, magnésio, diversos materiais. E essa quantidade de material, ela pode, digamos, ajudar o pH a, digamos assim, se eu tenho uma alcalinidade alta, significa dizer que ele tem um poder de manter aquele pH por muito tempo lá na água. Mas digamos que eu estou lá com o pH 3 lá na minha água. O pH é 3. Está ácido, né? E se a minha alcalinidade for, digamos,
alta, que aí é miligrama por segundo, a chance desse meu pH mudar é muito pequena, ele vai demorar muito a ficar. Então eu tenho que baixar minha alcalinidade, digamos, para mim manter o meu pH lá em 6, de 6 a 9 no caso aqui daquela tabela, né? Então essa relação é direta com o pH, tá? Alcalinidade. Alguns autores falam assim, o parâmetro do pH, a escala tem a ver com potencial hidrogênico ou alcalinidade. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver que ele está considerando uma mesma coisa. Mas teoricamente não é, né? Porque o pH ele é aquele hidrogênio, o hidrogênio que causa acidez na água, tá? Excesso de hidrogênio significa dizer que a água vai ficar ácida. E a alcalinidade não, digamos, outros íons que tem. Pode ser a água está muito salgada com hidróxido de sódio, aí o pH não vai conseguir mudar, né? Ou ele vai estar com muito carbonato, aí vai estar água dura lá com muito material, e aí o pH também não tem chance. Tem que reduzir essa alcalinidade para poder, digamos, diminuir, né, o pH. Entenderam, gente? Lembre-se que a gente tem que entender o parâmetro. Aquela medição lá, qualquer um faz. Eu pego alguém da rua que mede lá pH para mim, ele vai trazer lá o valor. Só que ele não vai entender para que é isso. A gente tem que entender na profundidade, tá? Eu estou só aqui falando alguns temas, mas se vocês puderem pesquisar mais, dê uma olhadinha, porque a chave digamos, de ganhar dinheiro mesmo, de dar um diagnóstico, é esse aqui, tá? Imagine que vocês vão lá dizer para ele, olha, compra lá 100 quilos de hidróxido de alumínio para o cara lá, digamos, limpar a piscina dele. Aí não funciona. Mas por que não funcionou? O cara gastou dinheiro e vai querer resultado, né? Aí tem que olhar os dois parâmetros, tá bom? Aqui é só um cálculozinho, uma contazinha, né? Vocês não gostam de conta, né? Mas é bom a gente entender só para vocês terem uma ideia e leve aí do que seria. A gente fala, geralmente, quando a gente fala em pH, a gente só fala em potencial hidrogênico. Eu estou falando em hidrogênio aqui, né? Então, a gente tem também uma relação direta aí com outro potencial, que a gente fala hidrogênico, que seria essa hidroxila aqui, esse OH, ó. Essa hidroxila aqui, ela tem uma relação bem interessante, porque de repente eu vou ter lá a minha concentração de hidrogênio, né? Então eu tenho lá a minha acidez. Mas se eu quero saber a questão da basicidade, quem vai me dar o valor da base, né? Digamos, daqueles valores lá acima de, de 7, vai ser esse carinha aqui já junto com oxigênio. A gente fala de potencial hidroxiliônico. Hidroxiliônico, o nome feio. Né? Por que eu falo isso? Porque pode cair uma prova e o cara dá esse pOH e quer saber o potencial hidrogênico. A relação é muito simples, né? Não precisa muita coisa, né? Por exemplo, vocês sabem que o potencial hidrogênico a gente descobre através desse log. Ó. Então, por exemplo, um log do hidrogênio, né, que seria a concentração. A concentração é miligrama por litro ou mol por litro. Tá? Olha só, o pH é essa formulazinha aqui. Ó. Digamos que eu tenho aqui lá a minha concentração de 10 a menos 6 aqui, ó, por mol por litro, né, ou grama por litro. Tá? Isso daí vai ser de acordo com a informação que tu vai pegar lá. Mas o que importa seria esse expoente aqui, ó. Né? E aí, se eu tiver o expoente, eu acho já direto aqui o meu. Se eu jogar aqui 10 a menos 6, se tiver o meu valor aqui, ó, eu já acho aqui meu valor do meu pH. Eu também posso ter informação da concentração da hidroxila. Tá? Mas, de forma geral, se eu tenho uma informação lá do pH, eu posso achar o pOH, sabendo que os dois é 14. Ó. Aí tem um cálculozinho aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho lá a concentração de hidrogênio, que é essa concentração que me interessa aqui. Ó. É 10 a menos 6 mol por litro. É muito simples até a conta, porque, por exemplo, nem precisa fazer conta. É só você pegar aí o expoente, já é o valor do pH. Ó.
Porque às vezes o cara quer saber o pH lá de uma questão. Ele dá só essa concentração aqui, ó. Como é que eu acho? Aí vocês podem pegar, ele quer saber, digamos, ele dá o pOH 5 e quer saber o pH. Só faço diminuir de 14. Aí eu já tenho o meu valor. Se ele dá lá uma concentração e quer saber, digamos, pH ou pOH, eu só faço usar aí o expoente. Ó. Por exemplo, aí ele dá lá o hidrogênio, a concentração de hidrogênio 10 a 6 mol por litro. Aí está lá essa informação. Só que ele quer o pOH. Aí o que eu vou fazer? Eu vou achar, obviamente, né, a concentração de pH, ó, digamos que seja 6. Ó. Aí eu diminuo, né, de 14, aí eu vou ter o meu pOH. Muito fácil, né? Então é só para a gente ter esse. Porque às vezes tem prova, né? Eu não vou pedir isso aqui, tá? É só para vocês terem essa informação. Mas em concurso, se vocês olharem lá o técnico ambiental lá do IBAMA, dê uma olhadinha lá se tem alguma coisa a ver. Ele jamais vai pedir uma coisa tão simples assim. Ele vai, digamos, querer o pOH dando concentração de hidrogênio. Aí vocês não vão errar essa aí, né? Já vão já depois. Aí tem a conta, né? O pH, aí é menos log, 10 a menos 6, aí tu passa aqui, já tem menos aqui, né? Aí passa esse menos 6 para cá, ó. Aí tu, menos com menos dá mais, aqui dá 6. Quanto é o log de 10? Porque bem aqui ó, tá 10, ó. Ficou log de 10, ó. Quanto é o log de 10? É 1, ó. Então 6 vezes 1, 6, ó. Aquele jogo lá, besta de matemática. Bem, se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor, né? Se vocês quiserem, até eu mando umas questões para vocês, se vocês quiserem. Vai dar uma treinada, né? Então vamos lá. Então, o potencial hidrogênico, como eu falei, né, ele está no anexo 9, eu até não coloquei aqui. Está lá na portaria, que é aquele anexo que eu fui buscar, e aí ele está se relacionando de forma indireta lá no pH, né? Então, que seria de 6 a 9 aí a quantidade. Porque ele pede que esteja dentro do padrão aí, organoléptico e potável, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha lá. Tá, então a gente vai bolar umas questões, tá? Eu tenho aí, eu mando para ti. Só para te treinar, né, gente? É bom. E lá no Conama, gente, ele já fala aí, nesse Conama 357, ele já fala de forma explícita lá de 6 a 9. Tem alguém na espera aí? Diz para ela entrar de novo, porque eu não apareceu aqui para ela. Diz para ela entrar de novo. Caiu aceita aqui, que aparece direto aqui na tela, não está aparecendo. Tá ok? Então, gente, o Conama, vocês sabem que é lançamento de efluente, tá? As resoluções. A água para beber, para usar em outras coisas, é a portaria, na verdade, não é outras coisas. A água para beber para consumo humano é essa aqui, a 888/2021. A água para lançar, para jogar de volta lá o cupo receptor lá no Rio, é essas resoluções do CONAMA aqui, tá? A legislação federal, né? Cada estado ou município pode ter uma regulamentação diferente, mas não pode fugir dessas regras. Aí, água para água mineral, água para usar em tratamento, né? Hemodiálise, né? Diálise, né? Já é um outro regulamento que eu não estou buscando lá. Agora apareceu. Então é só para vocês entenderem que quando eu estou basicamente aqui falando muito de água para beber, né? E também água para lançar no efluente. Mas sabe que há outros usos de água, tá? Então pode ser que tenha, pode ser não. Tem outras normas que, de acordo com a atividade local que vocês tiverem, vocês têm que pesquisar aquela legislação daquele tema lá, tá? Quem for trabalhar numa questão de indústria de água mineral, já tem uma norma diferente, tá? Então, aqui a 357 de 2005 dá essa amplitude aqui. E olha só, aqui na outra resolução 430, ela já dá uma amplitude maior, de 5 a 9, tá? Sendo que o limite máximo é 9. Ó. Não é porque a água tá básica que ela tá boa. Uma água muito básica, ela traz uma série de problemas. Ela corrói as tubulações, ela entope. A água, como a gente diz, fica dura, né? E ela vai trazer uma série de prejuízos. Então, o limite que a norma marra é esse aqui, tá? Ou seja, eu não posso lançar meu efluente no rio com um pH 5, abaixo de 6, nem acima de 9. Tem que ter esse limite aí, tá?
Aí, no caso, se você for usar a resolução aqui 430, ele já permite água 5. Então, tem que também justificar a norma que está sendo usada. Lembra que eu coloquei lá, olha, qual é a norma? Aí colocou aquela norma que fez com aquela lei, aí vai justificar porque está trabalhando com aquela norma, com aquela legislação. Ou, por exemplo, a do Estado, eu não me atentei a pesquisar, né? Mas digamos que do Estado seja, o limite seja 7. Ah, eu estou colocando 7 a 8. Ele está errado? Não, porque ele não passou dos limites máximos. Ele não pode dizer que tem que ser 10 ou 4, que aí ele não está seguindo aí esse limite aí, ó, de 6 a 9. Mas ele pode ser mais rígido, pode dizer que ele quer de 7 a 8. Aí tem que obedecer lá o órgão ambiental, porque a SEMA estadual e a SEMA municipal é que faz fiscalização, faz licença, ela que autoriza o empreendimento. Então a gente tem que obedecer a eles primeiro, tá bom? Então fiquem bem atentos aí com a norma, tá? Que ela não é fechada, apesar de eu estar dizendo, o CONAM, a pessoa disse que é só de 6 a 9, mas aí eu fui fazer meu estudo e não passou, porque lá foi mais exigente, mas é porque tem que obedecer a norma lá daquele órgão, tá? Alguém quer falar aí? Alguma coisa? Sabrina? Sim, professor, quem está no e-mail da Sabrina sou eu, Maria Neuza. Ah, tá. Professor, Tudo bem. só me tire uma dúvida aí, já que nós estamos nesse lançamento dos influentes. Me explique Uhum. uma coisa. Naquele nosso trabalho, a gente tem que ver, digamos, daqui do nosso local, do Pará, como é? Não, eu estou só amarrando as normas federais mesmo. Só essas aqui que eu Ah, é? coloquei. É. Hum, Mas eu estou chamando a porque atenção. eu, Sim. Pode concluir, pode falar. porque eu cheguei a ler lá algumas normas, aí comenta, né, que elas têm que passar por um tratamento, tal, antes de ser despejada ao rio, entendeu? Aí ela nos dá Uhum. uma tabela lá todinha, dando todo, digamos, o que pode ser jogado e os limites que pode, como o senhor está explicando, digamos, do 5 em Uhum. diante pode, entendeu? Sim, entendi. Por enquanto, como a gente está treinando esse conhecimento, né, a gente está tendo esse primeiro contato, a gente está usando essas normas aqui já amarradas no governo federal, tá? Mas lembre-se que, como eu acabei de falar, ó, quem gerencia qualquer estudo, fiscaliza, dá multa, é o órgão, principalmente o órgão municipal. De acordo com alguns empreendimentos, é o órgão estadual. Então, ou seja, a gente tem que olhar e buscar lá onde está a norma do estado, do município. Por exemplo, eu quero, digamos, eu estou lá sendo o consultor ou responsável técnico da fábrica de açaí lá, da qualidade da água do açaí. Aqui de Abaetuba tem uma fábrica lá, fábrica paraense, ela vai precisar do técnico. Aí eu vou fazer o estudo. Aí aonde eu vou buscar a minha norma para mim tomar essa decisão? Onde vai estar o limite lá mais adequado? É lá na SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aí ele vai lá dar um roteiro. Olha, tá aqui o projeto, tem que fazer desse jeito. Os limites são esses aqui. Aí ele vai dizer, não, usa essa lei aqui do município. Aí, de repente, ele vai lá, não tem essa lei aqui no município, então a gente vai usar a federal. Aí tudo bem, a gente usa a federal. Mas a gente vai ter que ir lá primeiro saber como é a norma, como é a legislação deles. A partir daí, a gente vai apresentar o estudo, vai fazer o diagnóstico, vai fazer o parecer, o que for, digamos, preciso para vocês fazerem a análise. Tá ok? No caso, para água, para beber, para a gente beber, para o consumo humano, aí sim a gente segue somente essa portaria aqui. Porque quem define água para beber, as qualidades, é o governo federal. Que a coordenação de vigilância sanitária está amarrada a esse setor. Então aí não pode mudar lá o que está na norma, porque já está fechado. Mas as outras tem que consultar o município. A maioria, gente, dos municípios não tem essas normas, tá? Porque é muito difícil tomar essa decisão. Eles acabam se baseando pelas normas federal mesmo. Por exemplo, São Paulo, a CETESB, ela tem a norma dela própria. Alguns órgãos aí tem. Aqui no Pará é muito difícil. Tá bom? Tá ok?
Pois é, professor, o nosso como puxa, você joga lá da parte de turbidez e de aquecimento, a gente pode seguir a norma federal, então, né? Pode seguir essas normas. Até coloquei lá no relatório lá, né? Qual é a norma que vocês estão se baseando? Por exemplo, eu coloquei lá, se vocês, de repente... Agora, eu vou colocar lá pH, eu vou colocar lá as normas. A norma do CONAMA, quanto é? A norma no caso, 357 é quanto? A norma 430, a portaria. Aí, digamos que dei 5 lá. Aí, para a portaria, tá fora. A 888, né? Para 357 também, ó. Mas para 430 está adequado. Ok? Eu E tenho coloquei lá. professor, me tire mais uma dúvida aí. Pô, não, pode ficar à Digamos, vontade. tá, digamos aqui, deixa eu lhe perguntar. Da parte de turbidez, nós vamos ter que verificar nos lançamentos dos influentes o que deu no nosso resultado da aula prática de turbidez, seria isso mais ou menos? É, é real. Vocês fizeram uma análise, né? Quanto é que deu aquele valor? O Aí vocês vão nosso olhar lá na... valor para o valor da norma que está, né? Isso. Sempre comparando. Igualmente, igualmente, quando for da parte de temperatura e do outro lado da condutividade, seria isso? É isso. Só que a condutividade não está direta lá. Ela não Uhum. tem lá. Aí vocês vão justificar por que ela não está. No parecer de vocês vão dizer, foi verificada a condutividade tanto, tanto. No entanto, ela não está de forma explícita na portaria, na norma, devido a esse fator. Aí vocês vão explicar a importância desse parâmetro lá no próprio parecer. Porque eu No vou pagar... parecer da realização, quando é tipo o parecer da parte que diz do trabalho lá, que é tanto a nossa quinta questão. daquele Uhum. trabalho lá. É, porque eu achei apenas a parte da turbidez. Quando E, chegou, pois outro eu não achei. Eu imaginei que eu poderia colocar para todos a mesma norma. não, tu coloca de forma expressa que tem na norma, que não tem, tu vai justificar. Né? Eu, por exemplo, eu pedi para fazer a análise aqui dos batedores de açaí, eles me cobraram R$ 140, né, uma amostra. Mas está lá a condutividade, está lá a alcalinidade. Por que isso? Porque é importante eu tomar decisão, eu verificar lá quais são todos os parâmetros, todas as ideias se são compatíveis. Por exemplo, lá, digamos que a alcalinidade está muito alta. Aí eu vou ter problema para mim com o meu pH. Tá? Então, por isso que eu preciso de diversas informações. Mas não tem lá na norma alcalinidade. Não está esse nome lá, alcalinidade. Então, a gente tem que começar a entender essa leitura. Por exemplo, lá não está condutividade. Lá está sólido dissolvido total. Então, eu sei que o sólido dissolvido total é toda a quantidade de íons que tem na água. Digamos que o sólido está muito alto. Aí eu posso ficar dizendo, pô, então tem muito sal, tem muito sódio, tem alguma coisa nessa água. Eu vou olhar outro parâmetro, a dureza, que está lá na norma. Aí eu vou começar a juntar as coisas e dar um parecer daquela situação. Entenderam? Por si só, os números aqui, eles não são a realidade, o tratamento daquela situação. Eu tenho que fazer o comparativo com com os outros parâmetros e começar a fazer a leitura. Como eu falei, né? Se eu quiser, vai lá, toma o pH, tira lá para mim. O cara vai lá tirar, dá um número para mim. Só que eu vou dar o parecer através dos números que eu tenho. Eu vou fazer comparativo com pH, com alcalinidade, com cloro, com outros parâmetros para mim dar um parecer. Tá? Então, esse relatório ele tem a ver com isso. Por exemplo, eu vou começar a analisar como é que vocês estão entendendo, como é que vocês estão justificando, né, aqueles números que está passando lá. Que lá no futuro vocês vão fazer isso. Vocês podem dar essa resposta, dar esse parecer para o cara lá tomar a decisão, olha, precisa comprar isso. Mas por quê? Por causa disso. Entenderam? E aí vocês vão ser os profissionais, né, que entendem, né, sabem ler a norma, sabem por que aquele número, né, sabem fazer a análise. É toda uma questão aí, né?
talvez a gente não consiga essa habilidade completa na disciplina, né? Mas já é um começo aí para vocês ir se aperfeiçoando, para vocês buscando os equipamentos, né? Comprando os insumos, materiais, né, para fazer. Assim, é uma coisa além da que a gente está falando aqui, né? Por isso que se vocês tiverem um tempinho, alguma coisa, me procurem, que aí a gente vai, digamos, funilando, digamos assim, melhor alguma informação, algum conhecimento, para vocês terem, assim, aquela confiança, né, de dar aquela informação, de vocês não terem problema, né, de dar um diagnóstico errado, por exemplo, né? Porque sabe que só o fato da gente ter contato com as pessoas, né, a gente já tem dificuldade, né, às vezes, naquele contato. Imagine se der problema, né? Se matar pessoas, se matar a cultura da pessoa, se matar o peixe, né? Aí a gente vai ter mais problema. Então, por isso a gente precisa ter uma certa, assim, uma segurançazinha, tá? Então, por isso que eu oriento, né? O número em si, ele não está representando aquela realidade. A gente tem que investigar, fazer comparativo, tá? Mas aí aos poucos a gente vai construindo, tá? A gente vai conversando aí, a gente vai tentando entender melhor, tá bom? Aqui, gente, como eu falei, né, esse pH que eu tenho aqui, eu estou, na verdade, com 3 aqui, vou ver se eu tenho um tempinho, porque eu quero ver se os eletrodos estão bons, porque o aparelho está ligando direitinho, e eu estou com esse problema do eletrodo aqui, ó. Eu não sei se, pelo tempo que está parado aí, tem um risco muito grande, porque ele tem que ficar imerso no cloreto de potássio. Só que ele está imerso lá, água destilada, ele deve ter aniquilado, né, mas eu ainda vou fazer o teste. Aí, ou seja, você tem que aprender também a fazer o cloreto de potássio para deixar todo o tempo, né, o eletrodozinho, que a gente vai ver lá no dia. Pelo menos se não funcionar o aparelho, eu vou levar os eletrodos, vou ligar o aparelho. E a gente vai mostrar para vocês as soluções, né, que tem as soluções tampão e as soluções que protegem aí o eletrodo. A gente consegue comprar na internet, né? Como eu disse, eu estou vendo que eu consegui mais barata de R$ 300, justamente para a gente ver o aparelho funcionando e vocês saberem fazer a medição, saberem calibrar. E, obviamente, o mais importante, tá, gente, é fazer a leitura. Para que isso, né? E aí não é interessante só saber ler isso aí. Isso aí a gente pode pegar qualquer um, vai lá, mete a leitura e já leu. Só que a gente tem que saber a técnica certa, o cuidado com a amostra, e o dado que gerou, né? Que é o mais importante. Aí tem uns videozinhos aqui, tá, gente? Se vocês tiverem um tempinho aí, dá uma verificada, uma assistida de como calibra, de como faz a medição. Que na hora, se eu conseguir ajeitar ele, pode ser que a gente acelere, porque só tem 3, tá? Aí a gente vai ter que ter aquela história do rodízio, né? Então, aí, às vezes, isso atrapalha muito, né? E atrasa, né? Aqui, esse também, portátil, também é muito simples. Ele também gira em torno de R$ 300. Aí tem aqui as soluções, né? Que a gente fala de solução tampão, que é para justamente calibrar ele naquele valor, né? Quando a gente fala de solução tampão, é isso, tá, gente? Eu falo de solução tampão. É porque eu quero manter, digamos, se eu tenho a solução tampão 4, eu quero manter o meu pH 4 daquela água lá. Não quero que fique variando. Ou a leitura dele, tá? Então, é geralmente isso. Então, aí tem 3 soluções tampões, né, que a gente faz a calibragem, que é o 4, 7 e 10. Eu tenho aqui, vou levar para vocês darem uma olhadinha, porque também a gente não pode reutilizar ele, né? A gente só tem que usar uma vez, porque senão vai interferir o valor, né? E aí tem um sachêzinho. Eu nem usei o sachê porque eu comprei um kit, aí já veio com as soluções tampão e com o KCl, né? Cloreto de potássio, que é justamente para a gente ter o maior cuidado com essa pontinha aqui, com esse leitor. Ele que lê, né? Se tiver danificado com algum problema, já era a leitura, tá? E a água, gente, o pH da água, a gente tem que verificar na coleta da amostra, no máximo, eu vou chutar um valor alto, 1 hora de tempo depois da coleta. Senão, não dá mais o valor real, porque vai aquecer, vai evaporar, vai mudar o valor. Ele muda muito rápido a água, o valor do pH. Então, o ideal é eu fazer a coleta e logo em seguida aí fazer a medição do pH. Aí eu já vou ter um valor mais, digamos assim, mais confiável, né? De mandar para o laboratório, chegar com 3 horas de tempo, ele vai analisar o pH, não dá mais para saber nada do pH. Não só o pH, cloro e outros também. Né?
Tem um videozinho aqui como faz a calibragem, tá? Se tiver esse tempinho aí, aproveite. E aqui, gente, como eu falei, né, a alcalinidade, que ela é gêmeas, não é gêmeas, ela é irmã do pH. Então é muito importante eu ter essas duas leituras para mim tomar, digamos, a decisão de uma quantidade de material, né, de eu saber já que a minha água ela não vai logo diminuir o pH ou aumentar, porque está com problema de alcalinidade, está muito alta, né? Então aí eu tenho que verificar a alcalinidade, porque, digamos, eu quero baixar rápido o meu pH, aí eu vou olhar a minha alcalinidade está alta, então eu não vou conseguir, vou ter que aumentar aquele produto. Tá? Ou eu não tenho um resultado porque o pH está muito alto ou muito baixo, aí eu não tenho resultado. Aí eu preciso primeiro corrigir a minha alcalinidade. Então, o que seria essa alcalinidade? Preste atenção, gente, para vocês não confundirem com condutividade. A condutividade é o poder da corrente elétrica, né? Que é até símens por metro por centímetro. Que aí pode ter vários produtos que conduzem a corrente elétrica, né? Por exemplo, sódio, cloro, ele favorece aí a condutividade, porque eles são cátion e ânions, né? Mas quando eu coloco lá, por exemplo, um material muito básico, um carbonato, ele já não transfere energia, né? Então, ou seja, eu não vou fazer a leitura diretamente do íon de carbonato, eu estou fazendo uma leitura lá da condutividade praticamente de sódio, de cloro, de outros materiais assim que são, digamos, mais alcalinos. E aí a alcalinidade ela é tudo, é todos os íons da água, seja ela sódio, seja ela carbonato, bicarbonato, não sei, um monte aí, tudo. Então a alcalinidade ela tem o poder dessa medição, né? Por exemplo, se a minha alcalinidade está alta, significa dizer que eu tenho aí muito carbonato na água, muito cálcio. Se a minha água está com pouco carbonato, com muitos, digamos, muito baixa, eu já induzo que pode ter lá muito sal. Tá? Então, é essa leitura aí que eu tenho. É muito fácil pensar aí, ó. Olha só. Tentem pensar junto comigo aí. Vamos ver. Imagine que essa alcalinidade ela está muito alta. Significa dizer que ela tem muito cálcio, muito carbonato. Tá? Então, muito carbonato, a água está básica, né? Então, obviamente, não vai conseguir, essa água não vai conseguir, digamos, ficar ácida, fácil. Porque ela está básica, eu preciso de mais produto. Agora, se ela tiver com muito sal, então eu tenho que colocar um produto mais básico para ela poder diminuir lá a alcalinidade, e aí com isso eu vou conseguir alterar o meu pH. Conseguiram entender, gente? Talvez não, né? É por causa desses termos que eu falo, bicarbonato, não sei o quê, né? Bora dar sequência aqui. Que, na verdade, ele fala que a alcalinidade tem o poder de neutralizar os íons de hidrogênio. Hidrogênio é pH, quantidade de pH, né? Se eu tiver muito hidrogênio, a minha água está ácida. Se eu tiver pouco, eu tenho pouco hidrogênio. Então, aí, num despejo, ou até mesmo consumo de água, aí a gente pode verificar aí essa quantidade de hidróxido, que seria tudo isso, carbonato, bicarbonato, aí tem vários bicarbonatos, né? Bicarbonato de cálcio, de magnésio, de sódio. Eu nem sei se tem outro, acho que deve ter outro por aí. Potássio, amônio e outras coisas. Então, tudo são íons que pode ter na água. Tá? De acordo com a quantidade desse material, aí esse material aí vai estar nessas condições que eu falei, com alcalinidade alta. Tem um aparelhozinho que faz análise da alcalinidade também. Mas aquele aparelho lá do kitzinho, a gente vai também ver de forma alcalinidade total. Eu não sei qual é a alcalinidade que está lá, mas é total. Que seria, pode ser qualquer um desses. Ele não vai dizer qual é, se é bicarbonato, se é não sei o que, se é não sei o que. Ele vai dar o total para mim. Aí só, gente, para reforçar, né? No caso, esses aqui, o que a gente está mais acostumado até de ouvir, né? Que seria o bicarbonato de cálcio, que seria o calcário, né? A água dura, magnésio, né? E o sal, que é o sódio, né? Isso a gente ouve muito, né? E aí eu separei aqui alguns termos só para a gente já estar ligado aí a alguns nomes. Por exemplo, bicarbonato, tem uma fórmulazinha aqui do bicarbonato. Tá? Aqui embaixo, inclusive, aqui é a forma geral do bicarbonato, tá? Aí, carbonatos e hidróxido. Aí, aqui embaixo, gente, voltando aqui, né?
Aí tem aqui a fórmula do carbonatos, ó, CaCO3, bicarbonato, ó, CaHCO3, ó, e vai ter dois, só para você gerar essas formulazinhas, tá? Vocês se acostumando aí, pelo menos ter uma visão aí de como é a fórmula. Porque quando a gente for adquirir isso no mercado, é bom a gente dar uma olhadinha aí na fórmula, porque às vezes dá outro nome, dá barriga, dá não sei o quê. A gente olha lá a formulação mais ou menos, tá? Então, essa distribuição aí, gente, dessa alcalinidade na água, a gente pode, digamos, imaginar que quando eu tenho um número do pH, eu já posso já deduzir e dizer que aquela água tem aquela quantidade de material. Por exemplo, se meu pH tiver maior que 9,4, significa dizer que eu tenho carbonatos. Ó. Carbonato é cálcio. E também hidróxido. Aí pode ser hidróxido de cálcio, de magnésio e de outros. Ó. Porque esses produtos, ele favorece aí que a água fique básica. Porque é cálcio, né? E se o pH tiver entre 8,3 e 9,4, essa média vezes 8, 9, varia um pouquinho. Mas é essa lista aqui que tem. Significa dizer que ele está também com... Aí, no caso, ele vai ter hidróxidos e carbonatos também, ó. Carbonatos. Tem alguma coisa estranha aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, que teve alguma coisinha aqui, tá? Vou ver o que foi que aconteceu aqui, que está repetindo, tá? Mas eu vou trazer essa informação direitinho. Porque, sim, tá certo. Vou ter que olhar isso aqui, tá estranho. Ou seja, quando tiver carbonatos e bicarbonato, ó, sódio, né? Bicarbonato de sódio, a água está ácida, né? Então, ele está com uma variação aí de 4,3 a 8,3. Então, eu já deduzo que essa água está com carbonatos e bicarbonato nesse caso. Tá bom? Então, essa variação aí de pH já induz eu já imaginar o material que tem na água. Tá? Então, é claro, né, que através dessa informação, eu vou verificar lá a forma de tratamento que eu vou usar. Né? Então, por exemplo, se a água estiver muito ácida, né, com esse pH aqui baixo, eu não vou usar carbonato, digamos, de cálcio, porque eu vou deixar a água mais básica ainda. Então, eu vou ter que usar, digamos, por exemplo, um bicarbonato de cálcio ou um hidróxido de sódio, justamente para equilibrar meu pH, porque, digamos, se ele tiver 4,4, ele está dentro, ele está fora do padrão, digamos, para lançamento de efluente, fora da norma, né, que a nossa norma é de 6 a 9, né, de água para beber, e outros, né. Aqui ele dá uma informação, né, que a maioria das águas naturais, né, das nossas águas, ela apresenta aí uma alcalinidade entre 30 a 500 miligramas por litro de CaCO3, que é esse cara, de carbonato. Então, a gente pode, por exemplo, pegar a água lá do rio e fazer a medição da alcalinidade e ver se está dentro desse parâmetro aqui, ó. Tá? Miligramas por litro, tá bom? E aqui ele chama atenção também da portaria, nessa nova, que houve uma mudança aí na dureza total aí da água. Por exemplo, agora eles estão cobrando 300 miligramas por litro. A dureza total, a gente vai ver lá na frente, gente, ela tem a ver com carbonato, quantidade de CaCO3 da água, ou seja, se a água vai ficar dura, vai ficar mole, tem uma faixa lá, né? A gente sempre costuma dizer. Mas a norma, ela fala a dureza total, e hoje ela reduziu drasticamente, ó. Era 500 na última norma, então ela reduziu para 300 agora. Então, ou seja, quase que o dobro, né, reduziu. Justamente porque esse parâmetro aqui ele é fundamental, porque se a água tiver com carbonato, ela gera também uma série de prejuízos aí para os seres humanos, para a indústria como um todo. Tá? Então, eles foram mais rígidos. Mas, é claro, eles deram um tempo, né, para os órgãos se adequarem. Porque, por exemplo, na hora que a pessoa faz o tratamento da água, ela usa hidróxido de alumínio, né, para tirar ferro, as coisas. Isso daí favorece a dureza da água. Então, ou seja, as estações, o governo está criando um instrumento para tentar
fazer essa compatibilização aí, né? Vai usar o hidróxido para tratar a água, vai usar outros produtos, mas que não pode aumentar essa dureza da água, porque ela traz muitos problemas, né? Entenderam, gente? Ok? Aí, mais ou menos. Eu vou só ajeitar essa informação aqui, tá? Do carbonatos, para dar certinho para vocês, porque na titulação isso daqui é muito importante. É nesses parâmetros que vira a cor, faz a viragem da cor, tá? E aí, finalizando, né, nosso penúltimo slide, eu acho. Último, acho já, né? É o penúltimo. Que é o cloro residual. Que é o cloro, que a gente está acostumado a falar cloro, mas tem uma diferença aí, né? Se vocês olharem na norma que está aqui, a gente vê que ele fala de cloro residual, cloro combinado e outro cloro que eu já vou ver, o dióxido de cloro, tá? Então, no mercado existem vários tipos aí, né, de tratamento, a gente tem que ficar atento para a gente chegar a esse resultado do cloro residual, que é o cloro bom, que é o cloro que mata os micro-organismos, né, que tem lá na água, mas que ele não traz prejuízo para a nossa saúde, é isso que a gente quer, né? Só que ele fica combinado com outras coisas e ele acaba ficando ruim, ele acaba prejudicando. Então, o cloro, né, ele é adicionado à água, né, para o tratamento. Geralmente, essa fonte de cloro ela é artificial mesmo. É muito difícil ter uma fonte de cloro natural. Pode ser que tenha, né? Por exemplo, onde tem muita água salgada, já tem essa fonte. Mas, geralmente, essa água ela precisa desse material, né? Esse cloro para justamente matar os micro-organismos, que a gente vai ver lá nos parâmetros microbiológicos da água, ou seja, matar lá o material, o vírus, a bactéria que está lá, que pode trazer prejuízo para a gente. Matar lá a bactéria lá da salmonela, né? Então, a gente não quer beber com água com esse material e ficar doente. Então, a gente precisa obrigatoriamente do cloro na água, tá? Então, aí a norma aqui no artigo 16 da portaria, né? Eu estou me referindo aqui à portaria do Ministério da Saúde, ela já determina alguns valores, né, de forma obrigatória para ter na água, tá? Ela é obrigatória, a gente tem que usar. Por isso que eu perguntei lá, estava me lembrando logo cedo, que eu vou verificar no IFC, existe aí o cloro lá na água, né? Porque se não tiver, gente, a gente pode estar consumindo salmonela, consumindo outras coisas, né? Porque não está matando, né? Só que tem que manter lá uma quantidade mínima aí, ó, que seria o cloro residual, né? A gente faz análise de cloro residual, de cloro total, de cloro combinado, né? Então, nesse caso, o bom para a gente, tá? É ter esse cloro livre, que tem que ter aí no máximo, na verdade, manter, né, um teor aí mínimo, né, na água de 0,5 miligramas por litro. A água para a gente beber, né? Agora, para a água de piscina, já é uns valores mais diferentes, porque, como eu falei, não estou trabalhando a norma para a água de tratamento lá, né? Então, é bom a gente ver só para a gente testar o aparelho. Então, isso nesse carro-pipa, tá? Esse valor aqui. Por exemplo, aí, o carro-pipa vai buscar água lá e ele tem que ter essa quantidade. Inclusive, hoje, a norma está dizendo que só pode ser transportado água em carro-pipa se tiver um responsável técnico. Assegurando que aquela água está de boa qualidade, que tem todos os parâmetros, entre eles esse cloro. Eu acho que aqui na cidade não tem muito carro-pipa, né? E aí, no outro artigo, ele está dizendo que é obrigatório de manter, no mínimo, 0,2 miligramas de cloro residual livre, né? Sempre tem que lembrar isso, né? De cloro mínimo, ou de cloro residual livre de 2 miligramas por litro. No caso, nesse caso aqui, 0,2 de cloro residual livre, ou 2 miligramas de cloro residual combinado, ou 0,2 miligramas por litro de dióxido de cloro, né? Ou seja, vai depender daquele cloro que a pessoa está usando, se ela vai se tornar se ela é dióxido de cloro, se ela é um cloro, né? Vai estar lá na bula lá do material, né? Explicando essa questão, tá? Porque o cloro, gente, ele é volátil. Por exemplo, se eu tenho muito cloro lá na piscina, eu posso deixar a piscina lá um tempo, lá jogando água de novo, ele vai volatilizar, né? Vai evaporar. Se eu quero acelerar o processo, aí eu vou comprar um redutor. Claro que cada material, né, que tem no comércio,
cada tipo de cloro, ele tem o seu redutor específico. Então, na hora que a gente for comprar o cloro, a gente vai olhar lá na Bolívia, qual é o redutor desse? Ah, esse aqui. Se caso eu quero, digamos, acelerar o tratamento, né, daquela água, acelerar o tratamento lá da piscina, lá do efluente, tudinho, para ele chegar ao limite que eu desejo. Tá? Então, aí só está reforçando a informação, tá? Então, tem os limites aí, tá bem específico, tá, gente? Bem direto aí para te gravar, tá? Então, o mínimo aí é 0,2, podendo chegar aí até 2, de acordo com a forma aí do tipo de cloro, tá? E aqui, finalizando, né? Eu não tenho equipamento aqui para fazer a medição do flow da água, tá? E também ele é obrigatório, na verdade não é obrigatório, tá, gente? Me desculpem. Ele é recomendado por causa de tratamento de cárie, tratamento dos nossos dentes, né? Ele ajuda, tá? Então ele basicamente não tem essa obrigação direta na norma, mas a norma aí ela limita aí o valor máximo, né, permitido de 1,5 miligramas por litro. Tá? Então, por exemplo, no plano de amostragem de água, a norma está amarrando. Ah, eu tenho que verificar na saída do tratamento uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou a cada 2 horas. Está amarrando lá no plano a quantidade de análise que a gente tem que fazer diariamente, para todos os parâmetros. Ele está dizendo lá quantos mais ou menos tem que sair. Na saída do tratamento, se esse tratamento é rápido, é convencional, etc. Tá? Então, aqui tem um textozinho só para vocês reforçarem, né, essa importância do cloro, tá? E que, por exemplo, ela tem algumas regiões que pode ter, né, essa questão. Aí tem que lembrar bem que eu falo flu, mas às vezes a norma fala em fluoretos, tá? Na hora que vocês pesquisarem, eu acho que a norma está falando fluoretos, que na verdade é floro. É flu, desculpa. Tá, ok? Então eu até peguei alguns resquícios aqui. Aqui é um anexo, querido, anexo 9. E aqui, gente, aquele exercício que eu falei para vocês, que a gente passa para vocês darem uma treinada e depois vai cair no Google Formulário. Esse daqui é só lá pro outro bimestre, tá? E as questões para trás, aí as apresentações para trás, tem o formulário, tá? Até segunda-feira eu vou deixar disponível para vocês esse formulário, tá? Que é o formulário 1 os slides para trás. Com as questões que eu já passei lá, eu repeti as mesmas questões daqueles slides anteriores, justamente que é uma forma de vocês voltarem no material, dar uma lida novamente, estudarem, para tentar, né, guardar alguma coisinha na cabeça. E em algum momento aí da vida vocês com certeza vão precisar desse conhecimento e já vai ajudar, né? A gente ter guardadinho alguma coisa lá na cabecinha e aí a gente tomar lá uma decisão, dar uma orientação, fazer uma prova, uma coisa. Tá ok, gente? E aí a gente encerra aqui. Aí a gente só abre aí para vocês, quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, a gente fica aí à disposição, tá? Vou só encerrar a gravação para não ficar tão longa. Já ficou longa, né? A gente falei demais.